começar, o que é Sete Além? Porque tem muita gente que assiste a gente todos os dias aqui e que não é seu seguidor, não é estudioso de Sete Além. Mas pra galera que tá aqui, é a primeira vez que escuta essa palavra. O que seria o Sete Além? A gente acha, pelos relatos que a gente recebe, que Sete Além é um universo paralelo muito próximo do nosso, que a gente pode acidentalmente ir para lá. E geralmente é uma experiência ruim, assustadora, mas que a gente volta para contar. Até às vezes as pessoas me falam, mas não tem ninguém que nunca voltou. Eu falo, bom, se não voltou, não me mandou nada, né? Não tem como me mandar. Mas é isso, teoricamente Sete Além seria um universo paralelo muito próximo da gente, ou uma cidade, porque assim, existem relatos onde é tudo muito diferente e tem relatos como eu fui parar num ambiente parecido com o que eu já estou, só que vazio, quebrado, abandonado. Então tem esse tipo de relato assim, e a gente só aproveita, se diverte, que eu acho que o terror é pra isso. Sempre com ar de destruição e tal. Isso. Ô, Luciano, pro pessoal de casa começar a entender, você, né, sempre foi um cara trabalhador, um cara, né, com os seus afazeres, com uma família, com uma universidade, com uma rotina. Conta pra mim como se deu a sua experiência sobrenatural envolvendo Sete Além, pra gente introduzir e esmiuçar esse tema. Bacana. Bom, eu sempre gostei de terror, sempre gostei de filmes, livros. Meus pais sempre me estimularam a ler, assistir filme. Naquela época que você é criança e os pais evitam, nos anos 80, assim, não. Pra mim era, vamos assistir junto o filme, vamos analisar o roteiro, vamos analisar diálogos. Então eu nunca tive medo. Então eu sempre me envolvi muito com histórias de terror, já escrevi muito. E aí foi que na época da faculdade, eu estudava na Vila Mariana, aqui em São Paulo, e eu voltando da faculdade era o seguinte, né, eu era obrigado a estudar de manhã, porque naquela faculdade, o primeiro e o segundo ano, só havia curso de manhã. E como eu voltava de ônibus para casa, voltava de transporte público, eu não tinha muito o que fazer à tarde, então eu voltava devagarinho, saía lá meio-dia da faculdade, ia devagar andando pelo bairro, pela Vila Mariana, passava numa banca de jornal, numa videolocadora, depois eu ia para a avenida ali, para Domingos de Moraes, onde eu dava sinal para qualquer ônibus. Por que qualquer ônibus? Do pé da minha casa. Todos ali faziam o seu itinerário. Exato, todos me levavam até a estação Vila Mariana e lá eu pegava outro ônibus para minha casa. Então, qualquer ônibus, eu às vezes estava até lendo, eu gosto muito de ler, eu ia lendo, nem olhava o ônibus, dava sinal e embarcava. Só que não era tão suave embarcar. Era sempre muito apertado, horário de pico, aquela coisa, né? Meio-dia, 1 hora, essas coisas. Nesse dia, que foi em outubro, eu estava voltando e eu fiz aquela coisa, demorei bastante, passei ali pelo bairro, vi alguma coisa, cheguei na Domingos de Moraes, nem me atentei onde eu estava, eu sabia que era Domingos. Então eu sabia que qualquer ônibus que eu tomasse, eu iria ali para a estação Vila Mariana dali a alguns minutos. Então não tinha problema. Eu estava lá ouvindo música, lendo, olhei aqui pelo canto do olho o ônibus se aproximando. Eu dei sinal, o ônibus parou e aí eu devia ter estranhado. Porque ninguém mais se acotovelou lá comigo para subir. Somente eu embarquei. Eu devia ter estranhado aí. Mas não, né? A gente acha que, pô, uma coisa boa, por que eu vou estranhar uma coisa boa? Eu entrei no ônibus, subi, e aí eu tenho, assim, a visão clara da memória disso que aconteceu. O ônibus tinha algumas pessoas sentadas, algumas em pé e alguns lugares vazios. Sentei ao lado de uma mulher. Pessoas normais. Normais. Eu digo agora que são normais, mas eu também digo que eu não fiquei reparando, porque a gente nunca repara, Claro. né? Normalmente. Se eu soubesse que era uma situação atípica, talvez eu ficasse mais atento a detalhes. Mas eu não fiquei. Eu fiquei tranquilo, do meu jeito mesmo, querendo ir embora logo. Sentei ao lado da mulher, eram 2 ou 3 bancos atrás do cobrador. O ônibus mal começou a andar, a mulher me cutucou, falou alguma coisa, eu tirei o fone de ouvido, eu não tinha entendido. E ela falou assim, você não vai para Sete Além, vai? Eu não entendi nada. Eu falei, quê? Ela falou, aí... Vou pra Vila Mariana, estação, pô. Aí ela regalou os olhos, meio que preocupada comigo, e falou assim, desce agora desse ônibus. Ele vai para Sete Além, você não é de lá. Aí eu, quê? Ainda não entendi. Eu juro para vocês, eu não sou tão lento. Sou lento, mas não tanto assim. Mas desse dia eu não estava entendendo. Eu, como assim? Aí uma outra mulher que estava em pé, assim, segurando ali no ferro do ônibus, ela virou para mim, também com um olhar de preocupação, e falou, menino, desce agora. Eu, tipo, melhor você descer. Não me obrigando, me falando assim, conselho que eu te dou. O ar era esse, né? Eu ainda continuei resistente àquilo e o ônibus andando.
E aí um rapaz do lado dessa moça meio que já foi mais intimidador. Ele falou, mano, desce aí. Na hora o cobrador meio que aquilo chamou a atenção do cobrador. Ele olhou para eles, olhou para mim, viu alguma coisa em mim que não era para eu estar lá e gritou pro motorista, vai descer. Como eles faziam na época, isso era normal também. O motorista travou o pé ali, ancorou o pé no freio, o ônibus, todo mundo foi para frente assim, e ficou todo mundo do ônibus me olhando assim, ó, de braço cruzado, esperando eu descer, uma reação minha. Eu super sem graça, extremamente constrangido e sem saber, levantei, peguei minhas coisas e desci. Por trás do ônibus, que a gente entrava por trás e descia pela frente. Só que eu nem passei na catraca. Desci. No que eu desci, eu olhei já meio xingando mentalmente, né? As pessoas falando, pô, meu, vou ter que andar. Quando eu olhei para a janela do ônibus, eles estavam todos me olhando com um olhar agressivo. E o ônibus seguiu alguns metros e virou para a direita numa rua que não virava ônibus naquela época. Não sei hoje em dia. E eu fiquei, que é Sete Além? Onde esse... detalhe, o ônibus se afastando, eu olhei declaradamente que era um ônibus comum. Não era um ônibus fretado, não era um ônibus de uma empresa, não era um ônibus de um evento. Afinal, ele também parou para mim quando eu dei sinal. Então, não tinha sentido. Eu olhei, ele estava com a pintura normal daqueles ônibus daquela época. Você não chegou a ver? Porque assim, nos outros relatos que eu vi, né, de pessoas que tiveram experiências com o Sete Além, o relato é mais ou menos parecido, né? Um lugar sombrio, né, pessoas esquisitas, um ambiente de destruição. Você dentro do ônibus não teve esses relatos? Não, é isso que é o mais interessante. Eu estou aqui falando com vocês sobre Sete Além e o meu relato, que é o primeiro relato de todos, não tem nada além disso. Eu saí do ônibus, voltei para casa, chateado, contei para o meu pai, nós pesquisamos o que era a palavra Sete Além, não na internet porque nem existia. A gente procurou em lista telefônica e essas coisas, não existia nada nem parecido com essa palavra. E aí eu achei tão bonita a palavra que eu usei para mim. É uma palavra tão misteriosa, tão... passa alguma coisa, né? Aí eu falei, legal, pessoal, vamos montar uma banda Sete Além. Eu já tocava baixo na época, banda Sete Além. Aí a banda acabou, vamos montar nosso time aqui do bairro, Sete Além, timinho, aqueles times mais... Tive animal de estimação, Sete Além. Coisas assim, pra mim. Isso foi indo, virou um jargão comum entre os meus amigos, até a época do Orkut. A gente parou de falar de Sete Além, meus amigos falavam brincando, assim. Nunca ninguém falou sobre Sete Além pra mim. Eu ia na casa de alguém, conheci uma turma nova, uma namorada, alguma coisa, eu comentava sobre essa história, ninguém nunca nem tinha ouvido essa palavra. Aí na época do Orkut eu criei a comunidade, juro pra vocês, ninguém acredita porque o pessoal frequentou essa comunidade e fala que eu estou brincando quando eu digo isso. Eu não criei a comunidade para juntar relato, porque eu nem imaginava o que era Sete Além. Eu criei para chamar meus amigos, para eles virem pra gente fofocar. Falar assim, onde tá fulano, quem casou, quem tipo viajou. Grupo de WhatsApp. Perfeito, isso mesmo. E aí eu criei essa comunidade, meus amigos começaram a vir e tal. Aí começou do nada. Gente que eu não sei da onde, do Brasil inteiro, mandar scrap, dá vergonha falar do Orkut isso, mas mandavam scraps para vocês. O pessoal mais novo pesquisa aí. E falava assim, eu quero entrar nessa comunidade, porque chama Sete Além. Não é, e esse print não é verdadeiro, é assim, um print que fizeram depois, mas não é o print oficial, tá? É engraçado isso. Essa imagem veio bem depois, veio da época do Facebook já. E aí começaram a mandar scraps assim, Luciano, deixa eu entrar nessa comunidade porque eu tenho uma história sobre Sete Além que a minha avó me contou. Eu tenho uma história de Sete Além que eu passei. Aí eu fui deixando, porque eu sou apaixonado por histórias. E não só história de terror não, tá? Eu sou apaixonado por todas as histórias. Gosto de histórias. E é de storytelling. Deixei essas pessoas virem, meus amigos ficaram saco cheio, meus cara querendo falar besteira, vendo aquele monte de estranho falando história de terror, eles saíram do grupo. Eu fiquei com aquela galera, copiei lá, pedi as histórias dele, peguei para mim as histórias, falei, ó, posso pegar, pode. Até que um tempo a comunidade meio que morreu, né? Pararam de falar, mas muita gente lembra dessa época aí. Aí eu mudei o nome da comunidade, não lembro nem pra quê, uma coisa genérica, e depois eu matei a comunidade, ainda o Orkut demorou um tempo para acabar ainda. E de novo o assunto acabou. Eu guardei as histórias para mim, eu que sou escritor, nunca pensei em escrever nada autoral nessa época de Sete. Hoje eu já escrevo, mas na época eu não escrevia nada autoral sobre Sete Além. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhava como executivo de marketing em empresas que não tinha nada a ver com segmento de literatura nem cinema. Trabalhei com um monte de marca aí que o pessoal usa, até que
lancei 2 livros que não tem nada a ver com Sete Além. Um é sobre Camões, para vocês terem uma ideia, que é adotado por escolas, se chama A Página Perdida de Camões. E o outro é um que virou até filme de terror no streaming, que é o Diário de um Exorcista. Mais Sete Além, nada. E aí, quando foi 2015, 14, 15, eu estava trabalhando até numa dessas empresas aí que eu falei que eu trabalhava como gestor de marketing. Tava com a minha equipe toda doida ali de noite, já era quase meia-noite, fazendo um evento que ia ter no dia seguinte. Eu também ajudando eles. Acabou. Gente, vambora. Eu abri o Note para desestressar e achei uma página que é o BuzzFeed. Vocês lembram dela? Tinha lá, assim, uma matéria, 9 histórias que farão você acreditar em universos paralelos. E tinha 9 histórias genéricas sobre o universo paralelo que todo mundo conhece. Que é o Homem de Taured, não sei se vocês conhecem, que é aquela que é verídica. Que um cara chegou num aeroporto dos Estados Unidos com um passaporte de um país chamado Taured. Ele tem toda a documentação desse país que não existe. Meu Deus, Eles que loucura. retiveram esse cara na Polícia Federal lá, né? Polícia Federal não, a FBI manteve ele ali num lugar para descobrir o que era aquilo. Depois o cara sumiu da cela e ninguém sabe por onde ele foi parar, acabou. Isso é uma história que até hoje mexe com as pessoas. Aí também tinha a história das crianças de Woolpit, que também é uma história famosa, que eu acho que se passa na Alemanha, que é 2 crianças que apareceram numa aldeia, e não muito antigo não, tá? E as crianças, elas tinham a pele esverdeada e falavam outro idioma e não sabiam quem eram essas crianças. Começaram a criar aquelas crianças, foram adotadas, mas por causa da alimentação uma das crianças morreu e a outra continuou, e devido à alimentação e costumes ela foi pegando a nossa cor de pele, mas ela sempre lembrava que quando ela era pequena ela vivia num lugar diferente, tal, muito estranho, ninguém sabe. Existe o relato de pessoas que estiveram em Sete Além ou em outros universos paralelos e que conseguiram voltar com o conhecimento de causa já? Já aconteceu? Sim, que a pessoa foi. Porque hoje, se você volta para Sete Além, você estava muito mais experiente. Hoje... Você ia reparar em tudo, você ia filmar. Né? Nossa. Você foi ali no susto. Existem relatos de pessoas que tiveram esse reencontro com Sete Além? A gente tem relato de pessoas que foi mais de uma vez, e tem até relatos aí, assim, eu recebo e apenas conto, né? Não posso atestar a verdade de nenhuma história, eu atesto a verdade da minha história do ônibus, que é bem simples, inclusive. Mas tem sim, tem relato de pessoas que falam assim, eu fui 2 vezes, na primeira eu passei um desespero, mas não sabia onde estava, depois eu fiquei sabendo o que era, na segunda eu pude aproveitar um pouco mais até que me expulsaram. Porque Sete Além tem esse negócio, ficam te expulsando de lá. Ficam falando, vai embora daqui, você não é daqui, não queremos você aqui, não sei porquê, como se a gente tivesse ido de propósito. Na Tem minha uma história, espécie de proteção, alguém, né, te orientando a para aqui porque depois vai ficar feio demais. Então, no meu do ônibus dá essa impressão, mas muita gente manda meio que ameaçador, assim. Nós não queremos pessoas como você E eles aqui. estão fazendo o que aqui na Vila Mariana, então? A gente não pode ir lá, mas eles podem ficar passeando aqui. É isso mesmo. O que é engraçado é que, assim, nessa matéria do BuzzFeed, eu loguei com o meu Facebook lá e comentei essa história do ônibus, porque eu contei para vocês em 3 linhas, resumidamente, assim. E mandei. Aí acabou o expediente, já tinha acabado faz tempo. Nós fomos embora. No dia seguinte, tinha dezenas de solicitações de amizade no Facebook e dezenas de histórias de novo, em 2014. Aí eu falei, gente, Sete Além tá querendo novamente voltar. Eu preciso falar disso, porque já é a 2ª vez, ou terceira se contar a história do ônibus, que isso vem parar na minha mão. Aí eu falei, agora, daqui não vai passar mais, eu não vou deixar barato. Criaram uma comunidade no Facebook, começou a chegar relato de tudo quanto é canto. Você até falou uma coisa bacana, porque você falou assim, ou outros universos paralelos, porque às vezes eu recebo relato que não cita a palavra Sete Além, né? E é comum, porque eu até brinco. Se a gente trouxer um gringo aqui, a gente amarra a venda dele e traz ele para cá, para o Brasil. Tira a venda dele. Ele não vai ler Brasil em nenhum lugar. Não vai estar escrito Bem-vindo ao Brasil em todo canto. Então, às vezes, e nem a gente fica falando, o que você está fazendo no Brasil, fora do Brasil? Não, mas a gente não fica frisando o nome do lugar, né? Então tem relatos de Sete Além que as pessoas falam a palavra Sete Além, tem uns que não. E aí a gente fala, gente, não se apega ao relato, à palavra, se apega ao quão misterioso é, né? Que é a parte mais legal de E você se aprofundou, Luciano, depois que você teve a experiência viva em Sete Além, você se aprofundou, sei lá, na Cabalá, no esoterismo, em algum lugar você foi buscar alguma fonte para justificar aquilo que você viu? E se encontrou alguma resposta?
Assim, eu já gostava desses assuntos por ser escritor e gostar muito de horror, de ficção científica. Eu gostava daquela série Além da Imaginação, que era uma coisa mais. Então eu sempre gostei de assuntos assim esotéricos, mas não tanto por crença, mas mais para alimentar as histórias. E aí eu estudei algumas teorias que me passaram, eu nunca quis ser o teórico desse sete além. Já me pediram, não, você tem que levar essa bandeira. Não, não é o lado que eu gosto tanto. Porém, o lado científico me empolga um pouco. O lado científico, aquele lado de troca de universos, eu comecei a me dedicar a isso porque tem um lado muito positivo. Eu não sabia e eu comecei a ver teorias sobre a gente mudar de universo a todo tempo, sobre a gente ir para um universo melhor. Tem aquela coisa de coach, seja você a melhor versão de você mesmo, mas tem um lado leve a sua consciência para o melhor universo que você queira viver. Então a gente indo para um universo que é o mesmo universo que a gente está aqui muito parecido, mas onde as coisas boas acontecem para a gente, as coisas que a gente quer. Por exemplo, eu falo, pô, no meu universo ideal eu estaria participando de uma conversa na Record, mas eu estou aqui na minha casa, mas eu quero trocar, quero ir para esse universo. Aí existem técnicas que a pessoa faz que ela acaba migrando a consciência